Queridos alunos, um grande prazer estar aqui com você. Nesse momento, nós vamos começar o nosso módulo de Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. É uma lei complementar ao artigo 163 da Constituição Federal e é uma lei que trata da responsabilidade da gestão dos recursos públicos. É uma lei do governo Fernando Henrique Cardoso, é uma lei que está dentro do contexto da reforma do Estado brasileiro. No primeiro mandato do presidente FHC, houve uma reforma na administração pública brasileira, onde foram incorporados conceitos gerenciais para melhorar a gestão, para que você tivesse um atendimento de mais qualidade e um atendimento de eficiência voltado ao atendimento da necessidade do usuário cidadão. E como consequência desse plano diretor da reforma do aparelho do Estado, houve uma reforma administrativa em 98, via emenda constitucional 19 de 98. E naquele contexto, naquele momento, nos anos 90, a deputada Rita Camata, ela trouxe duas leis, que foi a Lei Camata 1 e a Lei Camata 2, que eram leis que fixavam limites de gastos de pessoal para o Poder Executivo. Uma forma de conter os gastos. Para quê? Para você fazer um ajuste nas contas públicas e para você também ter mais dinheiro sobrando para você fazer investimento em outras políticas, como políticas sociais, políticas de distribuição e retribuição de renda. A Lei Camata, ela surge, na meados dos anos 90, em especial a Lei Camata 2, ela vai surgir em 1999. E essa lei, que foi revogada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem, de fato, fixar limite de gastos. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não fixa limite de gastos apenas para o Poder Executivo, como era a Lei Camata 2. Fixa limite de gasto para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público. E a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei nacional. Então, ela vale para a União, para os estados, para o DF e para os municípios. E a gente vai ver aqui, nessa parte introdutória, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, fora a questão dos gastos públicos, ela vai trazer uma série de novidades, isso para a administração pública brasileira. Beleza? Então vamos começar aqui o nosso trabalho. Meu nome é Cosme Sérgio, sou servidor público do governo do Distrito Federal aqui em Brasília desde 1992. Eu sou professor desde 1990, agora em 2016 são 26 anos. E eu trabalho com concurso público desde o ano de 2001. É interessante que você estude a Lei de Responsabilidade Fiscal e entenda que, para você compreender bem esta lei, é importante que você entenda um pouquinho de orçamento. É claro que vai ter uma parte do curso que eu vou tratar de LDO e LOA e eu faço uma pequena revisão para você que não entende ou não estudou orçamento. Bom, então vamos estudar os pressupostos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é um código de conduta para os administradores públicos de todo o país. E ela passou a valer, diferente da Lei Camata 2, para os três poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, nas três esferas de governo. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vale para a União, vale para os estados, vale para o Distrito Federal e vale para os municípios. Lembrando que, para efeito de aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Distrito Federal é considerado um estado. Não estou falando que o DF é um estado, não estou falando isso. Eu estou falando para você que, para efeito de aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Distrito Federal ele é visto como um estado. Então, para gastos com o pessoal, por exemplo, em especial no Legislativo, você vai aplicar limite de estado. Eu estou ratificando isso porque quando a Lei de Responsabilidade Fiscal ela passou a valer, lá no comecinho do século 21, ela passou a valer em 2001, mas ela é de 2000, o Distrito Federal ele estava aplicando para gastos dos servidores do Poder Legislativo o limite municipal, que é um limite maior. O Supremo Tribunal Federal disse não,
para efeito de aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Distrito Federal, como ele é um ente arrecadador, ele arrecada como Estado e arrecada como município, significa dizer que ele ia ter a arrecadação semelhante, ele ia ser visto semelhante a um Estado. Isso para efeito de aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então essa lei é uma lei nacional, ela vale para todos os entes federativos, ela vale para todos os entes da federação. Essa lei é uma lei que eu gosto muito. Ela é uma lei histórica. Por que, professor? Porque ela mudou a história da administração pública do Brasil. A partir dela, todos os governantes passaram a obedecer normas e limites. Normas e limites com relação a finanças, prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos da sociedade. Você vai perceber que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai trazer consigo relatórios novos, relatórios que trazem mais transparência na gestão dos recursos. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai trazer dois instrumentos novos. Ela vai trazer o relatório de gestão fiscal e ela vai trazer o relatório resumido da execução orçamentária. São dois demonstrativos que vão detalhar os pormenores da gestão, isso lá do respectivo gestor público. Tudo bem? Um detalhe interessante é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, qual o objetivo dela? Por que ela foi criada? Por que ela foi editada? Para dar mais responsabilidade ao gestor público. A partir dela, o gestor público, fora os documentos a mais que ele tem e tem que dar mais satisfação de como investe esses recursos para a sociedade, né? Os governantes passaram a ter compromisso com o orçamento e compromisso com metas. Nós vamos estudar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias vai haver um anexo, que é o anexo de metas fiscais. E essas metas devem ser apresentadas e aprovadas pelo respectivo Poder Legislativo. Ou seja, a gente vai ter meta para receita, para arrecadação, a gente vai ter meta para despesa, para gastar aquele dinheiro. A gente vai ter meta para a dívida pública, porque a dívida pública ela tem que ser paga, ela não pode ir sendo acrescida, ela tem que diminuir com o tempo. Vai existir meta que a gente vai estudar para resultado nominal e para resultado primário. Um pouquinho mais na frente, eu mostro um quadro comparativo e eu diferencio para você o que é resultado primário e resultado nominal. Mas guarda essa informação. A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, o gestor público passa a ter mais compromisso com metas, passa a ter mais compromisso com resultados para a sua gestão. Beleza? E essas metas que vão constar do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias serão aprovadas pelo Poder Legislativo. Lembrando que a antiga Lei Camata 2, que era a revogada Lei Complementar 96 de 31 de maio de 99, que historicamente falando é a lei anterior à LRF, é uma lei que era uma lei apenas federal, não era uma lei nacional. Ela já estabelecia limite de gasto de pessoal, porém não alcançava as 3 esferas de governo na sua redação final. Ela não alcançava as 3 esferas e não abrangia os poderes legislativo e o judiciário. Ou seja, a lei Camata só fixava um limite e um teto máximo de gastos com o pessoal para o poder legislativo, aliás, para o poder executivo federal. Restava fora, ficava de fora o legislativo, ficava de fora o judiciário e ficava de fora também o Ministério Público da União, que não é um poder, mas ele é independente. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem, né, no gasto com o pessoal, um valor relativo ao teto máximo de gastos com o pessoal na esfera federal do Ministério Público da União.
e ela não alcançava as 3 esferas de governo. Não era uma lei nacional, era apenas uma lei federal. Só valia para o teto de gastos com o Poder Executivo Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/00, que é uma lei complementar ao artigo 163 da Constituição Federal, ela vem para ser uma lei nacional e ela vem para trazer justamente, essa prerrogativa para todos os poderes, inclusive o Ministério Público, e é uma lei que vale para a União, para os estados, para o DF e para os municípios. Tudo bem, então a Lei Camata 2, de 1999, ela foi revogada. Bom, a partir dessa análise, tem até uma foto da Rita Camata aí, é possível perceber que já havia uma necessidade, já havia um interesse, já se tinha como objetivo se implementar e garantir o controle nesses 2 poderes. Ou seja, ficava de fora o legislativo e o judiciário, então já tinha a necessidade de ter um limite de gastos com o pessoal para esses 2 poderes. Ou seja, era preciso que se estabelecesse parâmetros para adequar todos os 3 poderes da esfera governamental. Ou seja, eu precisava de ter um teto de gasto com o pessoal, e a Lei de Responsabilidade Fiscal não trata apenas disso, mas para as 3 esferas de governo, para os 3 poderes, e inclusive para o Ministério Público. Na esfera federal, Ministério Público da União, na esfera estadual, Ministério Público do Estado. Beleza? Então a Lei de Responsabilidade Fiscal revogou a Lei Camata, ela é uma lei mais completa, é uma lei que não trata apenas de teto de gasto com o pessoal, ela vai tratar de teto para a dívida pública, ela vai tratar de metas fiscais, ela vai tratar de riscos fiscais, ela vai tratar também da questão dos restos a pagar, ela vai tratar das operações de crédito, ela vai tratar das despesas obrigatórias de caráter continuado, que são despesas para mais de 2 exercícios, ela vai trazer aqueles 2 relatórios novos, relatório de gestão fiscal e relatório resumido da execução orçamentária, e ela vai trazer também, ela vai falar da renúncia de receita. Quais são os casos que determinado ente federativo pode abrir mão e pode renunciar determinada receita. Tudo isso a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai trabalhar com o curso e, de acordo com a matéria aqui, a gente dá uma paradinha, a gente faz uma questãozinha, 2 ou 3, só para a gente dar uma fixada na matéria, tá certo? Todas as questões que a gente vai apresentar aqui são questões de provas de concursos anteriores para a gente ir vendo a teoria e a prática. Eu entendo que quando a gente estuda a Lei de Responsabilidade Fiscal, se você for baixar o trecho da lei e for ler a lei seca, se você não tem nenhum conhecimento, não teve nenhuma aula, você tem uma certa dificuldade, porque realmente é uma lei um pouco mais complexa. Não difícil, mas diferente, porque é uma lei que tem muitos termos técnicos. Por isso que é importante a gente dar uma quebrada durante o curso em exercício para facilitar o aprendizado, para facilitar o raciocínio, para que a gente possa aprender mais facilmente. Então, fazendo uma questão. A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou o limite de gastos com o pessoal, tendo como parâmetro um percentual da receita corrente líquida. Depois eu vou definir o que seria isso. Quais dos poderes ficavam de fora do alcance da Lei Camata, que é a Lei de 99, no tocante às despesas de pessoal, incluídos nos limites da nova lei, na União e nos estados? Quem ficava de fora que agora está incluído? Resposta letra D. Ficava de fora o legislativo, ficava de fora o judiciário. Eu estou falando de poder. Complementando a questão, resposta letra D, ficava de fora também o Ministério Público da União. Lembrando que o Ministério Público da União não é, vamos dizer assim, nem executivo, nem legislativo, nem poder judiciário. O Ministério Público da União, ele é independente, ele é um fiscal da lei e ele oficia perante o Poder Judiciário. Mas ele não faz parte do Poder Judiciário e nem é subordinado ao Poder Judiciário. Beleza? Então, nossa questão número 1, resposta letra D. Então, sempre assim, teoria e exercício para facilitar o nosso aprendizado. Vamos para a nossa questão número 2. Quais são os principais pontos
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando eu falo para você de principais pontos, eu estou ainda fazendo uma introdução. Eu estou vendo os pontos mais importantes, estou vendo os pontos mais significativos da Lei de Responsabilidade Fiscal e depois eu vou pontuar naquilo que realmente é significativo para a sua prova. Lembrando que quando a gente trabalha com a LRF, a gente trabalha com um resumo dos pontos mais importantes. Então a gente pega todos os temas mais importantes e a gente aborda. É assim que a gente trabalha com a LRF. Mas por enquanto, quando a gente fala de pressupostos, quando a gente trata de pressuposições básicas, a gente está dando uma ideia do que é a lei, para depois a gente pontuar nos pontos bem específicos e pontuar em pontos bem determinados. Mas a pergunta é a seguinte: quais são os principais pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal? O principal é a questão do teto de gastos com o pessoal, tanto que veio revogar a Lei Camata por causa disso. Então, o principal ponto, fixar limite de gastos com o pessoal. A gente vai ver que a partir da LRF se fixa também limites para a dívida pública. Então, a dívida pública também você passa a fixar limites. E ainda se determina que sejam criadas metas para controlar receitas e despesas. Anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo bem? O que mais? Segundo a LRF, nenhum governante poderá criar uma nova despesa continuada, que é uma despesa para mais de 2 exercícios. Despesa obrigatória de caráter continuado, que é uma despesa para mais de 2 anos, sem indicar a fonte de receita, ou seja, sem indicar de onde vem o dinheiro e sem reduzir outras despesas já existentes. Então, nenhum governante pode criar uma nova despesa obrigatória de caráter continuado, despesa para mais de 2 exercícios, sem indicar de onde vem o dinheiro ou sem reduzir outra despesa já existente. Então, são pontos básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Claro que eu vou abordar outros pontos importantes e outros pontos significativos. Isso faz com que o governante consiga sempre pagar as despesas. Isso faz com que você contenha o endividamento. Isso faz com que o endividamento seja menor, sem comprometer o orçamento ou sem comprometer os orçamentos futuros. Ou seja, você faz com que a pessoa tenha mais responsabilidade sem comprometer o futuro. Pela LRF ainda, são definidos mecanismos adicionais de controle de finanças em anos de eleição. A gente vai ver mais tarde que nos 180 dias anteriores ao final do mandato do respectivo chefe do executivo, do poder ou órgão, você não pode ter nenhum ato que resulte em aumento de despesa. Isso também é uma disposição, é um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, todos esses aditivos em anos de eleição. Beleza? Guarda isso aí, que isso é importante. Agora a pergunta é: qual a finalidade da lei? Por que ela foi criada? Por que ela existe? Qual a finalidade dela? Disciplinar a gestão dos recursos públicos, atribuindo mais responsabilidade aos gestores públicos. A gente vai ver que ela vai ser uma lei complementar ao artigo 163 da Constituição Federal. E a finalidade principal da Lei de Responsabilidade Fiscal é justamente trazer isso, trazer responsabilidade ao gestor, de forma que ele possa gerenciar os recursos da melhor maneira, da maneira mais adequada, em prol do benefício ou dos benefícios que vão ser gerados para a população. Lembrando que ela tem um amparo. Ou seja, a LRF estabelece normas de finanças voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 das finanças públicas do título 6, da tributação e do orçamento na Constituição Federal de 88, lá no artigo 163. Presta atenção.
A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar ao artigo 163 da Constituição Federal de 1988. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ela complementa o artigo 163 da Constituição Federal. Só pegando um pedacinho do artigo 163, cuidado com isso, que isso cai em prova, presta atenção nisso, diz o seguinte: lei complementar, que é a LRF, disporá sobre finanças públicas. LRF trata disso. Dívida pública interna e externa, ela trata disso. Dívida pública fundada ou consolidada e dívida pública mobiliária, né? Incluída a dívida da autarquia, da fundação e demais entidades controladas pelo poder público. Concessão de garantia para entidade pública, garantia aqui é para fazer a operação de crédito. Quando alguém dá uma garantia para alguém, né, esse ente que dá a garantia, ele solicita uma contra-garantia. A LRF trata disso. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. A LRF vem disciplinar a questão dos títulos, em especial porque esses títulos tratam da dívida pública mobiliária. Dívida pública mobiliária é aquela que tem a ver com títulos e valores mobiliários. E também ela vai tratar da fiscalização financeira da administração pública direta e da administração indireta. Ela também vai trazer critérios para isso. Então, mais uma vez, cuidado, hein? A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar ao artigo 163 da Constituição Federal. Ela não é uma lei complementar da Lei 4.320, ela é uma lei complementar da Lei Camata 2. Cuidado! Todas as vezes que a gente chama a sua atenção é porque realmente é um assunto importante, um assunto relevante e um assunto que pode vir a ser cobrado. Ela também, o artigo 163, diz que lei complementar vai tratar de operação de câmbio, realizada entre órgão e entidade da União, Estado, DF e município. Também da compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Isso tudo está no artigo 163 da Constituição Federal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar ao texto constitucional, ao artigo 163. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que veio trazer mais responsabilidade para o gestor público, mais responsabilidade na gestão fiscal. Lembrando que a palavra fiscal tem a ver com a arrecadação e tem a ver a aplicação dos recursos. Então, quando a gente fala de gestão fiscal ou a gente fala de responsabilidade fiscal, responsabilidade no momento de você arrecadar e responsabilidade no momento que você vai gastar, sempre atendendo ao princípio do equilíbrio orçamentário. Deve haver um equilíbrio entre receita e despesa. Sabe o que significa dizer? Que a receita prevista tem que ser proporcional à despesa fixada. Deve haver um equilíbrio entre as duas. Deve haver um equilíbrio entre receita e um equilíbrio entre despesa. Isso é o que a gente chama, o que a gente classifica de responsabilidade fiscal ou responsabilidade na gestão fiscal. Bom, o que é responsabilidade fiscal? Ela pressupõe algumas coisas. Uma ação planejada e transparente. Professor, quando eu estudei orçamento público, eu estudei a questão do orçamento-programa. Perfeitamente. O orçamento-programa, ele surge com a Lei 4.320 de 1964 e ele vai ser ratificado pelo Decreto-Lei 200 de 1967, lá no princípio do planejamento. Então, o Decreto-Lei 200 ele traz alguns princípios. Planejamento, descentralização, delegação de competência, coordenação e controle.
O planejamento está no Decreto-Lei 200. Então, o Decreto-Lei 200, ele confirma, ele ratifica a questão do orçamento vinculado a planejamento. A questão do planejamento-orçamento. Ou seja, então, você ratifica a necessidade de planejar. Queridos, quando a gente faz um bom planejamento, a gente atinge mais facilmente os nossos objetivos, em especial na gestão dos recursos públicos. Queridos, quando a gente faz um bom planejamento, mais facilmente a gente alcança a economicidade. Teoricamente falando, significa dizer que a gente tende a economizar, a gente tende a gastar menos. E quando a gente faz um bom planejamento, fica muito mais fácil controlar. O controle se torna mais fácil. Agora, qual é o objetivo da LRF? Objetivo básico: prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Se você tem uma conta desequilibrada porque você tem mais receita que despesa, louvável, né? Esse excesso de receita você pode solicitar com autorização legislativa, diferente das pedaladas fiscais, a abertura de créditos adicionais, porque pedalada fiscal é abrir um crédito adicional sem autorização legislativa, e em cima disso você pode dar destinação para esse dinheiro que vem a mais. Ou seja, você dá uma destinação para esse excesso de arrecadação. É um desequilíbrio positivo. Tudo bem. Agora, quando você tem menos receita e mais despesa, aí é um problema. Porque suas contas estão desequilibradas. Aí não é legal, aí não é bacana, aí não é show de bola, aí não é agradável. Aí não vai ser legal. Tudo bem? Eu vou fazer isso mediante o cumprimento de meta de resultados entre receita e despesa. Tudo bem? E eu vou obedecer limites para a dívida pública e limites de gastos com pessoal. Então eu vou obedecer o limite para a dívida pública e eu vou obedecer o limite para os gastos com pessoal. Obrigatoriamente eu vou ter obediência a esses limites. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Lembrando, a partir da LRF, o gestor vai ter mais responsabilidade na gestão fiscal. Ele vai ter mais responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Ele vai obedecer condições e critérios e teto para a dívida pública e gasto com pessoal. Lembrando que fiscal é um termo que remete à arrecadação e gasto. Responsabilidade fiscal diz respeito à responsabilidade para arrecadar e à responsabilidade para gastar, para investir os recursos. E como eu falei, a lei de responsabilidade fiscal ratifica, reforça, intensifica a necessidade de planejamento, a necessidade de você trabalhar adequadamente e você trabalhar com planejamento. Ela reforça a necessidade do planejamento das ações, visando agir preventivamente e não corretivamente. Queridos, se um ente federativo ele planeja bem, ele se antecipa ao fato, ao evento. Eu costumo dizer que se nós tivéssemos gestores públicos que planejassem mais, a gente não ia ter enchente, porque a gente ia ser proativo, a gente ia buscar fazer um estudo da região e ver as áreas de possíveis alagamentos. Nós iríamos fazer obras de contenção e quando a chuva realmente viesse, você não ia ter alagamento. Mas, infelizmente, a falta de planejamento faz de forma inadequada o gestor público agir corretivamente, o que não seria adequado. Então, a ideia é agir preventivamente. Essa é a ideia quando a gente trata da gestão fiscal. A ideia, é evitar soluções sintomáticas, aquelas que tratam apenas de um problema, mas não tratam de suas causas fundamentais. Quando a gente faz um planejamento, a tendência é mais facilmente atingir os objetivos, e quando a gente faz um bom planejamento, a tendência é ter políticas públicas mais adequadas, políticas essas
que vão ao encontro das necessidades da população. Essa é a tônica principal, esse é o contexto principal quando a gente trata do aspecto relativo a planejamento. Ou seja, responsabilidade na gestão fiscal passa por um bom planejamento. Responsabilidade na gestão fiscal passa, de fato, por um planejamento adequado, planejamento das ações, para que o ente federativo, de fato, possa atingir todos os seus objetivos quando estiver gerenciando a máquina pública, quando estiver gerenciando a máquina pública, gerenciando o aparato do Estado. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Me aguarda. Um abraço.